Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou dar continuidade aqui no tutorial de como configurar um DDNS da Hikvision. E o primeiro passo é clicando com o lado direito do mouse, menu, vamos digitar a senha aqui, Enter, ok. Eu vou retirar aqui essa opção de solicitação de senha, ok? Clicando com o lado direito do mouse, menu, configurações, rede. Em rede, eu vou configurar a primeira parte, que é colocar o equipamento na rede, ou seja, configurar o IP, a máscara, o gateway, o servidor DNS primário e o servidor DNS alternativo. Quem viu o vídeo anterior, ele explica cada um desses itens, o que é um servidor DNS, o que é o IP, o que é a máscara, o gateway e assim por diante, ok? Então, aqueles que tiverem dúvidas com relação a cada um desses itens de rede, no vídeo anterior nós temos essas informações aí, ok? Continuando. Como eu disse, o primeiro passo é colocar o DVR na rede. Então, você vai ligar fisicamente o DVR na rede e configurar qual vai ser o IP, qual vai ser a máscara, qual vai ser o gateway, o DNS primário e o alternativo. Eu vou passar os 5 passos da configuração mais de uma vez, tá? Porque nós vamos voltar e rever alguns pontos que podem dar errado na configuração. Primeiro passo, colocou na rede. O segundo passo é configurar as portas. Então a gente vem em outras configurações e escolhe as 3 portas que nós vamos usar. A porta RTSP, que é a responsável pela transmissão das imagens, a porta HTTP, que é responsável pela conexão, e a porta de serviço. Ok? Escolheu as portas, nós vamos utilizar a função UPnP ou NAT. Alguns DVRs vão estar com a nomenclatura de NAT. Na função UPnP, a gente habilita a função UPnP, mantém em modo automático e pede para atualizar. Nesse momento, o DVR vai acessar o roteador do seu cliente e abrir as portas. Ou seja, nós não precisamos mais abrir as portas como fazíamos antigamente. O próprio DVR faz a abertura das portas no roteador. Quando você pede para atualizar, o próprio DVR já vai te mostrar se ele conseguiu ou não abrir as portas. Então a gente tem aqui a resposta se a porta está ativa ou não. Nesse caso eu estou usando um DVR que está desligado da rede, por isso está me dando aqui como inativo. Ok? Vamos lá. O terceiro passo é o servidor DNS. Então a gente habilita o servidor DNS. Você vai ter vários servidores DNS aqui, DIN DNS, PNRU, NoIP, etc. Vamos escolher o DNS da Hikvision, o HK DNS, que pode estar com a nomenclatura EasyDNS. Ok? Então escolhemos o DNS da Hikvision. Ele já preenche automaticamente para a gente o servidor, o endereço do servidor, que é hike-online.com. E aqui nós vamos criar o domínio. Vamos chamar esse DVR, por exemplo, de João. Ok? Enter, aplicar. Nesse momento, ele me deu a informação que houve uma falha na comunicação com a rede. Se eu estivesse usando um outro nome, que já está sendo usado, que já está cadastrado, ele também me daria essa informação. Então, qualquer problema que acontecer nessa fase aqui, ele vai me dar a informação por escrito do problema ocorrido. Então, recapitulando, são pouquíssimos passos. Primeiro, vou começar do início. Clica com o lado direito do mouse, menu, configurações. Primeira parte, colocar o equipamento em rede. Clique em rede, geral, configura os itens de rede.
IP, máscara, gateway, DNS, primário e alternativo. Segundo, nós viemos em outras configurações, escolhemos as portas. Depois, o PNP, ativamos o PNP, pedimos para ele atualizar. Próximo passo, vimos em DDNS, habilitamos a função DDNS, escolhemos DDNS da Hikvision, ele já preenche o endereço do servidor, que é hikeonline.com, e nós damos um domínio para o DVR, ok? A partir então, clicamos em aplicar e a configuração está pronta. Bem, vamos ver agora os problemas que podem acontecer nessa configuração. Primeiro, vamos em configuração, rede, o primeiro passo, colocar o equipamento na rede. Então a gente vai determinar IP, máscara, gateway e os DNS. Porém, às vezes você não tem a informação de qual é a faixa de IP que seu cliente está usando, qual é a máscara que ele vai usar, qual é o gateway que ele está usando e assim por diante. Então, como que nós resolvemos isso? Você habilita aqui a função DHCP, aplica, tá? Vem em manutenção, procura por estado, passando, estado. E aqui ele vai te dar todas as informações de IP que ele pegou, todas as informações de rede que ele pegou do seu cliente. Ou seja, você não precisa colocar um computador na rede, pingar, descobrir o IP. O próprio DVR faz isso. Dessa forma que eu disse. Você vai lá em redes, configurações, redes, marca a função DHCP, aplica. A partir desse momento, o DVR vai acessar a rede e vai pegar todas essas informações de IP, máscara, gateway e os DNS. Você vem em manutenção, estado, e aqui vai estar anotada todas as informações de rede que o DVR pegou. Anota essas informações, volta, configurações novamente, rede, desabilita a função DHCP e que você vai preencher os dados da rede que o DVR buscou. Ok? Segundo passo. Antes disso, um problema que pode acontecer no primeiro passo. Às vezes a rede do seu cliente pode não estar com a função DHCP liberada. Tá? Então, caso isso aconteça, o seu DVR não vai conseguir pegar as informações de rede. Tá? Na verdade, não é o DVR que pega as informações de rede, é a rede que fornece para o DVR as informações. Então, se a rede do seu cliente não estiver configurada para ser a DHCP, o DVR não vai conseguir pegar essas informações. Nesse caso, usa-se o método tradicional, onde você usa através de um computador ou através de consulta propriamente dita. Caso o seu cliente tenha um departamento de TI, você vai pesquisar e descobrir quais são as partes de IP, DNS, etc., que está liberado e vai preencher aqui, correto? Ok? Vamos então agora ao próximo passo, que é a escolha das portas. O DVR precisa de 3 portas para funcionar. A porta de serviço, que por padrão é 8000, a porta HTTP, que é a porta 80 por padrão, e a porta 554. Ok? A porta de serviço, ela por padrão é 8000 e pode ser qualquer uma outra porta. Então você pode alterar isso aqui à vontade, sem nenhum problema. A porta HTTP é a porta de conexão com a internet. Normalmente é a porta 80, tá? Porém, a porta 80 é muito usada para outros equipamentos. Ela é muito usada em outras situações. Então recomenda-se trocar essa porta. Eu posso usar 8080, 8081, bem, fica a critério de vocês.
mas sugerimos trocar a porta de 80 para uma outra porta mais alta. Ok? A terceira e última porta é a porta RTSP, que é aquela responsável pela transmissão das imagens. Essa porta, por padrão de fábrica, vem 554. Se você não puder usar 554, por qualquer motivo, tem que usar a porta 1024 a 2000. Ok? Então, você só pode usar 554 ou de 1024 a 2000. Ok? O terceiro passo é também aquele onde nós encontramos o maior número de problemas possíveis. Primeiro, depois de escolher as portas, você habilita a função PNP e pede para atualizar. Observa aqui se foi ou não ativado ou aberta as portas. Tá? Caso não tenha sido aberta, essas portas, caso não apareça aqui como ativo, é porque essas portas não foram abertas. Possíveis motivos para que essa porta não seja aberta. Primeiro, o roteador do seu cliente não tem o PNP, o que é muito raro de acontecer. Segundo, o roteador do seu cliente tem a função PNP, porém ela não está ativada. Neste caso, sugere-se acesse a configuração do roteador e habilite a função UPnP. Terceiro caso, as portas já foram abertas manualmente. Nesse caso, você ainda assim habilita a função UPnP, muda para o modo manual e pede para poder atualizar. O DVR vai acessar o roteador do seu cliente, conferir se as portas foram realmente abertas e vai te mostrar aqui como ativo ou não, ok? Um outro problema que pode acontecer na configuração de UPnP é o seguinte. Normalmente, nós temos a seguinte configuração. O DVR ligado no roteador e esse roteador, por sua vez, ligado no modem que está conectado à internet. Quando usamos a função UPnP, o DVR vai abrir a porta do primeiro equipamento na sua linha, no caso, o roteador. Porém, às vezes, precisa que o modem também tenha suas portas abertas. Existem duas formas de resolver esse problema. Primeiro, ou você vai abrir manualmente as portas no modem e deixar que o DVR abra as portas no roteador, ou você vai configurar o modem para bridge, ou seja, para configuração de ponte. Nesse caso, a conexão vai acontecer direta e o DVR vai abrir apenas a porta do roteador, que é o que é necessário. Em alguns casos, esse modem, principalmente em casos que a conexão é via rádio, esse modem não está na casa do seu cliente, no local do seu cliente. Esse modem está em uma outra central. Você tem apenas um roteador instalado no seu cliente que acessa o modem via rádio do servidor de internet dele. Neste caso, você precisa entrar em contato com o servidor de internet e solicitar que ele faça a abertura das portas para o DVR. Ok? Como eu disse, a função PNP ajuda muito na liberação de portas e atende aí 95% dos casos. Mas também é onde a gente encontra o maior número de probabilidades de erro. Ok, pessoal? Continuando. O próximo passo, e o mais simples, é o DDNS. Aqui não tem segredo. Marcou a função DDNS, habilitou a função, escolhe o DDNS da RAIC. O servidor DDNS ele já vai te informar qual é e você vai apenas dar um nome, um domínio para o seu DVR. Ok? Enter e aplica. Se der tudo ok, sem nenhum problema, a parte onde está aplica vai ficar cinza e você não vai receber nenhuma mensagem.
Se tiver algum problema, ele vai te dar uma mensagem informando qual foi o problema ocorrido. E como fazer para acessar remotamente esse DVR depois da configuração pronta? Nós colocamos aqui hikeonline.com, que é o endereço do servidor, e aqui o domínio que nós escolhemos. Ok? Aplicou e a configuração está ok. Agora vamos ver como acessar remotamente o domínio criado. Através do browser, nós vamos digitar www.hik-online.com/João. Tá? Como João foi só um exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo real. Aqui nós vamos digitar admin e a senha do DVR, ou qualquer outro usuário que já tenha sido cadastrado no DVR, mais a sua senha. Então temos o acesso às câmeras. Bem, algumas pessoas perguntam se não é possível criar uma conta quando acontece com o DNS, como acontece com o IP. É possível sim, não é necessário, mas é possível. Vamos ver como. Primeiro vamos digitar aqui o servidor, hikeonline.com. Vamos cair nessa tela. Aqui você pode escolher um idioma, tá? E a gente vai primeiro criar um registro. Nome do usuário, senha, 2 vezes. Todos esses itens que tem um asterisco são obrigatórios. Código de certificação é o código que você vai copiar aqui e digitá-lo aqui. Um nome para sua conta. País. Vejam bem, essa parte do país é muito importante. Se eu criar uma conta dizendo que eu sou do Brasil, todos os DVRs que fazerem parte da minha conta têm que ser do Brasil. Eu não posso criar uma conta no Brasil tendo um DVR em outro país. Então, fiquem atentos a essa parte do país. Aqui é o telefone, que é opcional, e-mail, alguma observação que queira anotar, marque como lido o registro de termo de serviço e clique em registro. A conta está criada. Pois a conta criada, usando o mesmo endereço, hikeonline.com, você vai digitar o usuário e senha que você criou. Fazer o login. Opa. E aqui você vai ter todos os clientes que fazem parte da sua conta, ok? Em gestão de dispositivo, você vai adicionar, colocar o número de série do equipamento, o nome do dispositivo e a porta que ele está usando. Clique em OK e assim você já está com seu cliente adicionado. Ok, pessoal? Bem, este tutorial foi sobre como criar o seu acesso remoto via DDNS da Hikvision. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.